Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 22 de junho. O Senado agora está começando. Hoje pela manhã, ao chegar ao Senado, o presidente José Sarney falou sobre o processo de impeachment aberto ontem pelo Congresso paraguaio contra o presidente Fernando Lugo. Os parlamentares daquele país alegam que ele é responsável pela morte de 17 pessoas em um conflito ocorrido na sexta-feira passada entre policiais e camponeses. Sarney pediu amplo direito de defesa a Lugo e falou da importância de manter os princípios democráticos dentro do continente sul-americano. Pelo que eu vejo, pela celeridade com que esse processo está marchando, que realmente ele não pode assegurar um amplo direito de defesa como deve ter todos aqueles que são submetidos a um processo dessa natureza. Nós temos um sistema de proteção à democracia aqui na América do Sul, não só na Unasul, como também no Mercosul, que desde o princípio, quando ele foi fundado, nós colocamos a cláusula democrática. De maneira que todo procedimento que atingir esses princípios democráticos, nós devemos conjurá-los e evitar que aqui no continente nós tenhamos um retrocesso. A partir de hoje, a íntegra das gravações da Polícia Federal nas operações Vegas e Monte Carlo está à disposição dos integrantes da CPI mista que investiga a ligação do contraventor Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. O material estava com a Justiça Federal em Goiânia e foi trazido ontem à noite para a Secretaria da Comissão. O relator da CPI, deputado Odair Cunha, foi pessoalmente a Goiânia buscar os arquivos de áudio das escutas telefônicas feitas na Operação Monte Carlo. Até hoje, os integrantes da comissão tinham acesso apenas às interceptações que constavam na investigação da Polícia Federal. Com a íntegra dos áudios, vai ser possível avaliar o envolvimento de políticos com foro privilegiado, citados em gravações que não constam nos relatórios da polícia. Nós teremos a oportunidade de fazer uma análise ampla, procurando especialmente pessoas com prerrogativa de foro. São 54 pessoas que foram monitoradas. Essas 54 pessoas fizeram parte da investigação da Operação Monte Carlo e nós agora estamos, na próxima segunda-feira, vamos buscar a totalidade dos áudios do senhor Carlos Cachoeira. Na semana que vem, a CPI vai se reunir na terça, na quarta e na quinta-feira para ouvir 9 depoimentos. A maior parte de pessoas ligadas aos governos de Goiás e do Distrito Federal, suspeitas de participação no esquema de Carlinhos Cachoeira. Entre elas, os ex-chefes de gabinete dos governadores Marconi Perillo e Agnello Queiroz. Também deve depor o dono da empresa Mestra Participação, em nome da qual está registrada a casa vendida por Marconi Perillo, onde Cachoeira foi preso. Termina hoje a Conferência Rio+20. A cerimônia de encerramento e a assinatura do acordo final estão previstas para as 4h30 da tarde. Pela manhã, o que atraiu as atenções foi o discurso da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton elogiou o Brasil por conseguir um acordo entre os países membros da ONU em um momento de crise difícil para o mundo todo. Segundo Hillary, o documento final contém princípios que exigem ações dos governos em parceria com o setor privado e a sociedade civil. Para Hillary, as mulheres estão no centro do desenvolvimento sustentável e devem continuar lutando pelos direitos sexuais e reprodutivos, como a escolha de ter ou não filhos, aspectos que ficaram de fora do texto por falta de consenso. Hillary informou que aqui no Rio, os Estados Unidos lançaram diversos programas sustentáveis. Um deles, anunciado nesta manhã, é o financiamento de energia limpa na África, um projeto de longo prazo em que o governo norte-americano vai atrair recursos do setor privado para levar energia a 100 milhões de famílias no continente africano. Segundo Hillary, a grande herança da conferência é que as pessoas vão sair daqui pensando diferente e terminou o discurso dizendo que os chefes de Estado não podem permitir o fracasso. No dia de encerramento da Rio+20 é hora de contabilizar críticas e assinar novos projetos. A repórter Júnia Mello tem mais informações. Dia de balanços na Rio+20. Hoje o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, recebeu representantes de 36 ONGs, movimentos sociais e populares, com a síntese das discussões ocorridas durante a Cúpula dos Povos. A carta, com 16 parágrafos, é recheada de críticas e diz, entre outras coisas, que a economia verde discutida aqui pelos chefes de Estado não é o caminho.
Ban Ki-moon elogiou a participação da sociedade civil e disse que a conferência não é o fim, mas o início de um processo e que os diálogos vão continuar. Para os movimentos sociais, a conferência foi apenas uma passagem e eles articulam agora uma agenda de mobilização com campanhas pós-Rio+20. E hoje, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, assinou um acordo com o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para a criação do Centro Mundial da Sustentabilidade, o Centro Rio+20. Vai ser um consórcio de empresas, instituições governamentais e não governamentais, universidades, que vai funcionar no prédio da COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, este é um dos legados concretos da conferência que vai tornar o Rio de Janeiro em uma referência para as discussões sobre sustentabilidade no mundo a partir de agora. Do Rio de Janeiro, Júnia Mello, para a TV Senado. A construção civil é um dos setores que mais emite gás carbônico, o que leva ao aquecimento do planeta. No debate da Rio+20 está em discussão a adoção de produtos e ideias que levem o conceito de sustentabilidade para as edificações. Produzir levando em conta a sustentabilidade hoje é quase uma exigência para as empresas. Mas ter produtos sustentáveis em larga escala ainda é um desafio para a indústria brasileira por causa dos custos. Hoje os produtos sustentáveis, ou uma boa parte deles, é para um nicho de mercado, para um grupo que selecionado que tem como objetivo consumir apenas algo sustentável. A questão da massificação de novas tecnologias é fundamental para tornar viável economicamente os produtos e, ao mesmo tempo, garantir que a indústria venha a cumprir o seu papel daqui para frente. Na construção civil, setor que emite grande quantidade de gás carbônico, a escolha dos materiais tem um peso importante. Veja a comparação que faz este especialista. De um lado, uma obra convencional com muito concreto. É o Estádio Nacional de Brasília. Com a quantidade de material aplicada ali, dá para construir 2 prédios. De outro, um Fórum Verde. O prédio tem estrutura metálica pré-fabricada que reduz a quantidade de material e evita os desperdícios comuns nas obras brasileiras. A vantagem do aço é que ele pode ser mais reaproveitado do que o concreto. 20% do que foi usado aqui é reciclado e 40% dos materiais vieram da região, o que reduziu o consumo de combustível no transporte. Uma tela de inox na parte externa diminui a insolação pela metade, esquenta bem menos e tem outros efeitos na conta de energia. Não precisa colocar cortina, não precisa ligar a luz artificial, nem ar-condicionado e reduz, obviamente, os custos. Outra solução que ajuda a economizar energia é o telhado verde. Ele cria um isolamento térmico no prédio, ajuda a reduzir o bolsão de calor da cidade e, consequentemente, a necessidade de usar ar-condicionados. A grama é irrigada com a água da chuva, que é captada lá embaixo, bombeada até aqui e reaproveitada. Ela é usada também para fazer a limpeza do prédio. Em cada andar do edifício, existe um canteiro verde que também auxilia na proteção contra o sol e melhora a qualidade do ar. A ventilação cruzada torna o ambiente agradável. Na garagem, uma estação compacta de tratamento de esgoto. Outra preocupação é com a reciclagem do lixo e o uso racional da água. O fórum, que abriga a Vara do Meio Ambiente da Justiça do DF, é o primeiro prédio do Judiciário brasileiro com este conceito. É um exemplo de construção verde, como explica este arquiteto e engenheiro holandês, especialista em sustentabilidade, que está no Brasil há 16 anos. Evold procura mudar a ideia de que o custo de um prédio sustentável é sempre maior. Eu vejo muito aqui no Brasil que um prédio chamado sustentável ainda é projetado e planejado de maneira convencional e depois são acoplados chamadas tecnologias sustentáveis, captação da água da chuva, lâmpada LED e por aí vai, placas fotovoltaicas. E obviamente aí vai aumentar os custos do prédio. Porém, se a gente começar a planejar um prédio desde o início
antes de começar qualquer projeto e colocar metas, objetivos em termos de pegada carbônica, pegada ecológica, consumo da água, tal, usando essas metas para tomar todas as decisões no processo, o prédio sai mais barato. A música de Fernando de la Rua, o problema do vírus HPV e do câncer de colo de útero, entrevista sobre o endividamento da classe média e concerto da Filarmônica de Viena. Veja agora algumas estreias da TV Senado para este fim de semana. O Conversa de Músico traz a última parte do concerto comemorativo dos 150 anos da Filarmônica de Viena. A regência é do maestro Riccardo Muti. O Agenda Econômica entrevista o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, José Geraldo Tardan. Ele fala sobre o endividamento crônico de setores da classe média devido aos juros elevados, além do uso excessivo do cheque especial e de cartões de crédito. O Inclusão deste mês aborda o HPV, o principal causador do câncer de colo de útero. De acordo com o INCA, 20% das mulheres brasileiras têm a doença. O programa mostra como o HPV está sendo combatido no país. E o violão flamenco brasileiro de Fernando de la Rua está nesta edição do Espaço Cultural. Paulista, radicado em Madrid, de la Rua apresenta composições de seu álbum intitulado Nuances, em show com a percussionista Geórgia Câmara. O Senado agora termina aqui. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo fim de semana.